Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai aprender um capítulo da Bíblia a cada dia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações, tem um sininho aí onde você vai receber todos os dias que eu postar um vídeo, você recebe a notificação. Não esqueçam de deixar um like, de deixar um comentário, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que nós possamos alcançar mais e mais vidas em Cristo Jesus, por meio do conhecimento da palavra dele. Hoje nós estamos aqui em Êxodo 31, e são importantíssimos esses estudos aqui. São aquela preparação que o Senhor pediu a Moisés para que ele cuidasse, para que ele pudesse dar a tábua do testemunho. E essa tábua foi assinada em cartório, foi assinada pelo dedo do próprio Deus. Aleluia! Então esse capítulo de preparação, depois que ele falou do altar, depois que ele falou das pias de cobre, depois que ele falou do sacrifício, depois que ele falou do véu do tabernáculo, ele agora vai falar dos artífices da obra de Deus. E o que isso representa para nós é uma coisa muito significativa. No capítulo 31, então, de Êxodo, que nós estamos hoje, depois que Deus preparou todo o caminho para a adoração do seu santuário, encheu com o Espírito Santo de Deus de sabedoria, de entendimento, conhecimento e de toda forma de mão de obra para elaborar as obras em ouro, em prata, em bronze, em lavrar, para engastá-las, para esculpir madeira, para trabalhar todo tipo de mão de obra. Versículos 3, 4, 5 e 6 do capítulo 31. Ele agora começava a trabalhar essas questões, essas habilidades que os artesãos deveriam ter para confeccionar todos os objetos. Envolvia como se fosse o preparar do coração das pessoas, porque na verdade tudo isso daqui é um caminho sendo preparado para que o coração do homem, que é o alvo de Deus, pudesse ser atingido. E tudo isso tem um ritual preparatório, tudo isso tem preparo, existe protocolo. Você não entra na presença de Deus de qualquer jeito, todo sujo, todo cheio de pecado, todo enlameado. Você não entra na presença de um rei dessa forma. Você precisa seguir o protocolo. E Deus estava aqui dando àqueles homens como ele queria que aquelas pessoas se apresentassem a ele, em que lugar que elas deveriam se apresentar a ele. É muito lindo. Essa habilidade dos artesãos, que Deus vai chamar de sábios de coração. Escolham homens sábios de coração. O que significa um coração sábio? A gente vai ver lá em sabedoria, lá no livro de Provérbios, que se refere à habilidade que as pessoas têm que ter para levar uma vida de relacionamento bom, saudável, puro, com as pessoas e com o próprio Deus. É isso que é um coração sábio. Então Deus estava falando para Moisés: escolha pessoas que tenham coração sábio. E esses artesãos, então, eram escolhidos conforme as suas habilidades. Você vai ser escolhido por Deus conforme a sua habilidade. Se você tem habilidade para falar, você fala, você prega. Se você tem habilidade para louvar, você louva. Se você tem habilidade para sorrir para as pessoas, para recepcionar as pessoas, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que tem um sorriso largo, você pode ser convidado a ser um recepcionista. Se você gosta de cuidar das casas do Senhor, da limpeza, da organização, você pode ser um diácono. Mas tudo isso tem um único objetivo: nós termos um coração preparado pelo Senhor para podermos cuidar daquele reino dele que ele estabeleceu nessa terra. Aleluia, Então aqui, essa sabedoria que Deus dá às pessoas, que se revela como habilidades para a construção do tabernáculo. Então as suas habilidades têm que ser usadas
para a construção, para a edificação do reino de Deus nessa terra. Na verdade, é uma alegoria, né? Para que as pessoas entendessem que elas precisavam fazer coisas que seriam de valor para ele e para as outras pessoas. Você não vai dar para Deus o resto das suas habilidades, você não vai dar para Deus o resto do seu tempo, o resto do seu dinheiro, o resto daquilo que você não dá restos para o Senhor, você dá primícias para o Senhor, você dá aquilo que você tem de melhor, aquilo que você sabe fazer melhor. Empenhe-se em fazer a obra do Senhor de uma maneira muito eficiente, com tudo que Deus te deu, com toda a sabedoria que Deus te deu, use-a para o reino, para a edificação do reino de Deus. Na verdade, o Senhor então estava preparando o caminho do coração do homem para voltar a Deus por meio do caminho perfeito ou do tabernáculo perfeito, que é o Senhor Jesus. Eu falei que nenhum capítulo ia deixar de falar de Jesus, aleluia. Tudo isso era uma preparação para preparar o coração do homem para receber o Senhor Jesus, o Senhor, o Salvador das nossas vidas, que é o caminho de volta para o Pai. Ainda nesse capítulo, Deus reforça a necessidade de você guardar um dia da semana para você se guardar em adoração, em meditação, em jejuns, para você guardar um dia da semana para Deus, totalmente para Ele. Se você puder guardar todos os dias, muito melhor para você. Eu, como cheguei num estágio da minha vida que eu sou aposentada, glória a Deus, eu posso todas as manhãs passar com o Senhor, eu posso passar o dia inteiro com o Senhor se eu quiser, e isso é maravilhoso, eu glorifico a Deus por isso. Mas se você não tem todo esse tempo, que você trabalha, você tem seus estudos, você tem muitas coisas a fazer, mas tem um dia que você tem que reservar para o Senhor na sua vida, e todas as noites você entrar na presença dele em oração, em gratidão por mais aquele dia, de manhã agradecer pela noite que você passou numa cama, deitado, num cobertor, acordar de manhã e glorificar a Deus. Em todos os momentos da sua vida, Deus tem que ser glorificado, aleluia. Mas ele está falando aqui de um dia específico, recordando aos israelitas a provisão do Senhor, como aquele que fez os céus, a terra, e como aquele que fez o povo de Israel e fez deles uma nova nação. Porque até então eles eram escravos no Egito e Deus estava fazendo com que eles fossem guerreiros. Deus os tratava como guerreiros e eles não eram homens de guerra, mas o Senhor estava formando um exército. E hoje nós somos esse exército que não pega em armas físicas, mas em armas espirituais para lutar as guerras do Senhor, amém? Então, depois de ordenar como que ele queria que tudo fosse preparado, ele entrega para Moisés, lá no Monte Sinai, as 2 pedras escritas com o próprio dedo de Deus. Você tem noção do que significam essas 2 pedras do testemunho do tabernáculo que o Moisés recebeu lá no alto? Elas sumiram. Elas estavam dentro da Arca da Aliança e a arca está desaparecida até hoje, junto com o maná, junto com a vara de Arão que floresceu, que nós ainda vamos ver. Então tudo isso está perdido. Para quê? Para que não fosse mais um objeto de adoração, porque agora nós não temos mais que adorar a arca, nem as tábuas, nem nada, porque nós temos que adorar ao Senhor, único Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus, porque Ele é Deus. E a palavra de Deus diz que Ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glorifico a Deus por isso. Então todo esse ritual para a entrada no tabernáculo é muito significativo. Tudo aponta para que Jesus mostrou durante o seu ministério de vida nesta terra. Uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus, uma vida de cruz, porque evangelho é cruz. Evangelho de oba-oba não é evangelho de verdade. Evangelho é renúncia todos os dias. Evangelho é pegar nas armas que o Senhor nos deu, as armas espirituais, oração, jejum, meditação na palavra, pregação da palavra a todos que você encontrar no seu caminho. É o ID de Deus que você tem que cumprir
Porque o Senhor permitiu que você entrasse no santuário dele. Esse aqui que ele deu com detalhes para Moisés, com muitas especificações. Ele deu até a receita do azeite, ele deu a distância, o tamanho, ele deu tudo. Por quê? Porque tudo isso era uma sombra daquilo que nós viveríamos, que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso não tem preço, né? Ainda nós vamos detalhar mais para frente as significações que têm que ser reveladas à medida que nós caminharmos nestes capítulos. Todos esses capítulos de Êxodo são muito bonitos, são muito revelativos e são muito importantes. Cada um deles traz uma meditação que não pode ser levada só para o reino físico. Você tem que ler essas palavras com revelação do Espírito Santo. Você tem que levar tudo isso para o reino espiritual e o Senhor pode revelar tudo no seu coração. Amém? Fiquem abençoados nesse dia e amanhã a gente volta com o capítulo 32. Eu estou um pouco atrasada com as minhas pregações, eu não gosto de ficar atrasada, sempre gosto de estar à frente daquilo que eu estou postando, para que vocês não fiquem nem um dia sem receber essa preciosa palavra do Senhor. Amanhã, capítulo 32, não percam nenhum capítulo. E não esqueçam de dar o like, por favor. Eu agradeço que muita gente está lembrando de dar like. Esses dias eu tive assim uma média de 300 visualizações. Gente, tinha 23 likes, nem 10% das pessoas. Qual que é o problema de dar um like? Você não paga nada, não dói o dedo, não cai o dedo, você aperta ali, pic, pronto, você deu o like. E se inscrever amém, então, fechou, completou. É importante para o canal, para você falar, não vou dar like, não custa, que diferença que faz? Faz diferença, porque para o Facebook ele entende, ele faz uma leitura de que aquele conteúdo é relevante, de que aquele conteúdo está atingindo as vidas, de que aquele conteúdo vocês estão gostando. Então, por favor, não esqueça de dar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Isso é muito mais importante ainda, porque as vidas precisam conhecer essa palavra. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente está de volta. Amém? Um abraço. Milagre visitou a minha